Olá, eu sou Ricardo Moraes, médico cardiologista e faço parte da AFIA, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Nesse episódio de hoje, do AFIA Responde, vamos aprender juntos como utilizar ferramentas de inteligência artificial para nos auxiliar no dia a dia, conhecendo sua estrutura de comandos eficazes para obter os resultados cada vez mais precisos. Vem comigo! Como já discutimos em episódios anteriores do AFIA Responde, a IA tem revolucionado a medicina, ajudando a fornecer ao profissional de saúde diagnósticos mais precisos, planos de tratamento cada vez mais personalizados e novas percepções sobre doenças, sobre tratamentos. Eu gosto sempre de lembrar que o papel da inteligência artificial na prática médica é de copiloto, é um auxiliar. Ele não tem o poder de substituir essa atividade humana de relação que existe na medicina. O primeiro passo para integrar a inteligência artificial em sua prática médica é ter acesso a alguma ferramenta. Uma opção é o ChatGPT, uma das inteligências artificiais generativas mais acessíveis e versáteis dos médicos. Você pode utilizar tanto a versão web quanto a versão mobile, bastando apenas se cadastrar na ferramenta. Mesmo uma versão gratuita do ChatGPT já permite uma infinidade de conhecimentos e princípios do uso dessa ferramenta. Na interface dele, você vai encontrar algumas características. Uma área de texto, aqui você digita suas perguntas, os seus comandos, e esse é o ponto de partida mais importante para qualquer interação com inteligência artificial generativa. O campo de resposta. Aqui já tem uma característica que é o espaço, que é as respostas que o ChatGPT vão exibir para você. Dependendo do tipo de comando, do tipo de pergunta, as respostas podem variar em comprimento, em complexidade, no número de caracteres. Existem alguns botões de ação. Esses incluem opções para copiar a resposta, por exemplo, iniciar novas conversas e até mesmo acessar o histórico dos chats prévios que você já está conversando com a inteligência artificial. No ChatGPT, o que você escreve é o comando ou a pergunta, que vai direcionar a inteligência artificial a fornecer uma resposta mais precisa, mais personalizada. Esse comando é conhecido como muitos como prompt. A qualidade da resposta que você vai receber da inteligência artificial está diretamente ligada à qualidade do prompt, do comando que você está fornecendo. E por que isso é importante? Porque a precisão e a utilidade da resposta que a IA oferece depende de quão bem formulada é essa pergunta inicial ou a contextualização. Exemplo, de uma pergunta genérica. Se eu dou um comando, discuta sobre infarto do miocárdio. Aqui o ChatGPT provavelmente vai responder de forma ampla, abordando causa, diagnóstico e outros aspectos mais gerais, que muitas vezes não pode ser útil para um médico ou quem já tem conhecimento sobre o tema. Porém, se eu fornecer um exemplo de comando mais estruturado e que fale que eu sou médico, que eu estou na frente de um paciente com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, que pesa 60 quilos, que tem função renal normal, qual a dose, por exemplo, de enoxaparina que eu devo administrar para esse paciente? Nesse caso, a resposta da IA será muito mais específica, muito mais direcionada, fornecendo a informação exata e necessária para aquela situação. Porém, existem estratégias para comandos eficientes. Então, como perguntar da melhor forma possível para a inteligência artificial? Para formular perguntas de maneira mais eficaz possível, desenvolvemos um modelo da sigla FOCO, F de formato. O formato refere-se à estrutura e ao estilo de resposta que você deseja receber da IA. A flexibilidade do ChatGPT permite que você personalize a forma como a resposta é apresentada. Aqui, por exemplo, são algumas maneiras que a gente pode ajustar o formato. Um exemplo de solicitação, o tamanho da resposta. Você pode solicitar uma resposta curta, direta, por exemplo, que responda em 10 linhas, em 40 linhas, mais detalhada, mais profunda, a quantidade de caracteres. Se você prefere uma resposta mais organizada, pode pedir para que a resposta seja apresentada em tópicos, facilitando a leitura e a compreensão. Você pode também pedir uma narrativa mais contínua, respostas mais segmentadas, depende da complexidade do assunto. Você pode optar por uma explicação passo a passo, ou até mesmo uma visão geral, contínua. Um exemplo prático, por exemplo, a gente explica o mecanismo de ação da enoxaparina em 20 linhas, utilizando tópicos. Nesse caso, o ChatGPT entenderá que deve fornecer uma resposta organizada,
direto ao ponto e que não ultrapasse as 20 linhas que você solicitou. O O do foco é o objetivo. O objetivo é a essência de que você quer alcançar com a pergunta. Ser claro e ser específico sobre o que você deseja saber garante que a IA foque exatamente naquilo que é relevante para você. Um dos pontos mais importantes é uma definição clara do que você deseja. Expresse claramente o que você quer que a IA faça. Se você deseja saber uma dose específica de medicação, por exemplo, a IA deve entender que o foco é apenas na dose, não informações adicionais que podem ser desnecessárias. Evitar a ambiguidade é super importante. Quanto mais direto, mais objetivo, mais precisa será a resposta. Por exemplo, ao perguntar sobre um tratamento específico, evite pedir detalhes vagos. Me fale sobre isso. E foque no que realmente importa, como a dosagem, as possíveis interações medicamentosas. Por exemplo, qual a dose de enoxaparina para um paciente com infarto, sem supradesnivelamento do segmento ST, que pesa 60 kg e tem função renal normal. Aqui a gente estruturou um objetivo claro, que é determinar a dose correta de enoxaparina para aquele caso específico. Outro dado importante do foco é o C. O C é o contexto. O contexto envolve fornecer informações adicionais que possam ajudar a IA a entender melhor a situação, entender melhor a pergunta. O contexto é vital, porque ele direciona a inteligência artificial a responder de acordo com a sua realidade específica. Um dos pontos chaves do contexto é o papel do usuário. Identifique quem você é ao fazer a pergunta. Como médico, como pesquisador, como estudante de medicina, para que a resposta seja adaptada ao seu nível de conhecimento, às suas necessidades. O contexto também é super relevante o cenário clínico. Detalhe a situação específica que está sendo abordada, inclua dados como histórico do paciente, condições clínicas e até outros fatores relevantes para a sua resposta. A diferença de público. A resposta varia se o interlocutor for um médico, mas se ele for um estudante de medicina e até mesmo se ele for um paciente. A IA pode adaptar a linguagem e o nível de detalhe com base no contexto que você fornecer. Por exemplo, um exemplo de contexto que a gente utiliza, eu sou um médico, estou com um paciente que teve infarto, ele tem 60 anos, pesa 60 quilos, não tem histórico de insuficiência renal, qual a dose recomendada de enoxaparina? Esse exemplo fornece o contexto necessário para que a inteligência artificial generativa entenda melhor o cenário clínico e ofereça uma resposta precisa e relevante. Nesse mesmo momento, quando a gente vai avaliar o foco, o O é o estilo. O estilo refere-se ao tom e à forma de comunicação que você deseja. Depende da situação, você pode precisar de uma resposta mais formal, mais técnica. Em outros casos, algo mais informal, mais acessível. Determinar se a linguagem é formal versus uma linguagem informal para relatórios médicos, para apresentação acadêmica, por exemplo. Você pode preferir uma linguagem mais formal e técnica. Por outro lado, para explicar algo para um paciente, para fazer um relatório para um familiar, contexto mais relaxado, uma linguagem mais simples e acessível, principalmente, pode ser a mais apropriada. No estilo, a gente também avalia muito o nível de tecnicidade. Determine se a resposta deve ser altamente técnica, com termos médicos complexos, ou se deve ser mais simplificada, para que seja compreensível para um público leigo, por exemplo. Um outro dado importante é a preferência de narrativa. Você pode pedir uma explicação detalhada, um resumo executivo, ou até mesmo um cenário hipotético, dependendo do que é mais útil no momento. Um exemplo de estilo, explique de forma simples, como se estivesse falando com um paciente, o que é um infarto do miocárdio e como a enoxaparina ajuda no tratamento. Aqui o pedido para uma explicação de uma linguagem acessível, leiga, adequada para um paciente. Com os comandos bem estruturados, é possível pedir para que a IA revise, por exemplo, prescrições médicas. Ajude a resumir conteúdos da prática médica, para ajudar, por exemplo, uma interpretação de artigo científico, uma análise detalhada de um eletrocardiograma, criar orientações de segmento, por exemplo, no pós-consulta, cuidados perioperatórios, nos cuidados de pré-consulta, por exemplo, de atendimento, para a criação de relatório médico em outras línguas, traduzir termos técnicos. Existem uma infinidade de possibilidades que o comando para essas situações fazem a diferença. Exemplos outros de comandos para essas situações estão no nosso guia de uso de inteligência artificial, que você encontra disponível para baixar gratuitamente no portal A. E para você, qual das aplicações de comandos que vimos hoje vai te auxiliar no seu dia a dia? Conta aqui pra gente. Aproveito para lembrar você de curtir, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus colegas. Muito obrigado!